A cada dia que passa, mais e mais pessoas manifestam o seu repúdio a toda forma de julgamento. Normalmente, quem age assim parece que é uma alma generosa, bondosa, cheia de misericórdia e de boas obras. Nesse tempo em que vivemos, não julgar os demais é demonstração de modernidade, é a assunção do politicamente correto. É um tipo de filosofia que parece própria da pessoa instruída, de mente aberta e que tem um espírito tolerante e inclusivo. Com a ascensão do socialismo e da esquerda política, a ideia de que não se deve julgar os outros chegou até as escolas, até ao ensino fundamental. Muitos educadores defendem que não se deve aplicar provas ou exames aos estudantes. E aqui no Brasil, recentemente, foi colhida uma pérola no discurso de uma eminente educadora que asseverou que não se deve corrigir aquele que escreve ou que fala errado, pois isso caracterizaria preconceito linguístico. Contudo, a exortação das Escrituras diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo inicia essa exortação advertindo que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, o ser humano não pode pretender zombar de Deus e ficar impune. É que logo depois que Noé e sua família saíram da arca, Deus declarou: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, versículo 22. Ou seja, o estabelecimento da lei da semeadura foi um ato do próprio Deus e não poderá ser ignorado, sob pena de severo juízo. É importante lembrar que ela foi instituída imediatamente depois de um juízo universal de Deus. Entretanto, o homem em rebelião se esforça para levar a humanidade para a arena do discurso e, numa engenharia semântica, distorce a verdade, confunde a ciência e perverte o juízo. Desde a Revolução Francesa, cujo ápice se deu com a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, e que deu origem ou aparecimento ao iluminismo, se multiplicam os que acusam a fé cristã de obscurantista, por insistirem que o ser humano é uma criatura moral e que prestará conta de cada um de seus atos. Na contramão dos que dizem que os crentes são obscurantistas, já no século I, a palavra de Deus dizia que foram os homens rebeldes que em seus discursos se desvaneceram e que, por isso, o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, obscurantista é o homem que se rebela contra Deus e a sua revelação. Romanos 1, 21. Observe a declaração divina de que os rebeldes, em seus discursos, se desvaneceram. É exatamente isso. O esforço do homem em rebelião é a construção de um discurso que contenha a ideia de verdade, mas que não resiste ao exame e ao julgamento.
O homem, em rebelião a Deus, se volta contra o anúncio de Deus e do seu juízo. Nesse momento, quando se sente ameaçado pela visão futura do juízo divino, reage dizendo: você não pode provar, através do método científico, a existência de Deus. Mas depois, quando em sua rebelião defende a ideologia de gênero, por exemplo, uma pretensão que é totalmente contrária ao método científico, que não resiste à biologia, à osteologia, não resiste à anatomia, nem à fisiologia, nem a outras ciências. Então se acha seguro e determinado no seu intento, e se você o confrontar com essa mesma ciência que ele usa para tentar negar a existência de Deus, então ele dirá que você não tem amor. O fato é que, se você observar o homem em rebelião, perceberá que ele não é intelectualmente honesto no seu pensamento, nem verdadeiro nos seus discursos, e nem tem uma base sólida para a sua vida, mas gira em torno de conceitos móveis, ideias mutáveis, como um corpo moribundo, girando na correnteza, girando na inundação. E se para desfazer o argumento dele você recuperar alguma ideia que ele mesmo propôs, ele dirá que você não entendeu o que ele quis dizer. Toda vez que o cristão fizer algum tipo de juízo sobre a escolha moral de alguém ou sobre algum tipo de comportamento que se quer impor à sociedade, rapidamente o homem em rebelião fará uma dessas perguntas: você não tem amor? Você não aprendeu que Jesus ensinou a amar? Ou então ele dirá: você não leu quando Jesus exortou a não julgar os demais? Que só deve atirar a pedra aquele que não tem pecado? Mas não pense que o homem em rebelião não julga. Ele já começa seu julgamento quando julga você por julgar. Ele também mostra o preconceito dele quando chama o cristão de preconceituoso. Além disso, é comum que chame os pastores de ladrões, os crentes de mente fechada, e classifiquem as Escrituras como um livro anacrônico, para dizer pouco. O que o homem em rebelião não percebe é que ele vive como uma mola comprimida, sempre reagindo, não aos outros, mas à sua própria consciência. Na tentativa de se livrar da própria culpa e da certeza do juízo futuro, ele se empenha em lançar a sua culpa nos demais, afirmando que não o acolhem, não o compreendem, que o julgam e o condenam. Seu esforço é tentar viver como um ser imoral, mas isso é impossível, posto que é parte constituinte da sua humanidade. Justamente a capacidade moral é que o diferencia das demais criaturas de Deus. Mas é certo dizer que o amor aceita as pessoas como elas são? Aceitar os demais do modo como escolheram viver é amor? Aqui outra vez, o homem em rebelião tenta atrair o cristão para sua maneira decaída de vivenciar o amor e a liberdade. Na compreensão deles, amor e liberdade são experiências que devem ser aceitas sem critério, sem juízo de qualquer natureza e a qualquer custo. Há até quem diga: se te faz feliz, faça. Não importa se essa liberdade e essa efêmera felicidade levará o ser humano à falência moral, à ruína emocional, às mutilações cirúrgicas, à eterna dependência de hormônios ou, pior que tudo, a uma vida constante
de conflito com a sua própria consciência, que condena as suas próprias escolhas. Assim, o que o homem em rebelião defende como amor e liberdade se verificará depois como prisão e dependência, sem perspectivas, sem paz e em constante oposição a Deus e a sua perfeita criação. Aceitar o outro como ele é não é amor, é abandono. Quem ama se importa, se impõe, pois acredita que o ser humano pode ser melhor do que se apresenta. Dizer que Deus é amor e que não julga a ninguém é próprio do homem em rebelião, é próprio de quem leu ou ouviu apenas partes das Escrituras, mas talvez nunca a leu uma única vez completa. É verdade que Deus é amor, mas é mentira que Ele a ninguém julga. O mesmo Deus que é amor também é justiça e tem preparado um dia para julgar o homem em rebelião. 1 João 4:8 e também o versículo 16, Atos 17:31, 2 Timóteo 4, versículo 1. A Bíblia Sagrada apenas inicia e já narra um julgamento de Deus contra a humanidade no seu 3º capítulo. Mais 3 capítulos e outra vez um episódio do juízo divino. Quando o Senhor Jesus disse: "Não julgueis para que não sejais julgados", não estava dizendo que o ser humano ou o cristão não deve julgar outra pessoa, até porque seria uma impossibilidade. Quando você vai ao mercado e escolhe uma fruta, está julgando. Quando você vai a uma loja, está julgando. Você olha aquele sapato e você julga. Quando você vai a uma revenda de veículos e escolhe um carro, está julgando. E não está julgando somente o produto ou o serviço que pretende adquirir. Está julgando a própria loja e o vendedor. Se a loja for de má aparência, talvez você nem entre. Se o vendedor não te atender do modo que você julga ser apropriado, talvez nem espere a demonstração e vá embora. Leia Mateus capítulo 7, versículo 1. Ou seja, julgar é parte constituinte do homem e inerente à sua razão. Somente as demais criaturas de Deus são seres amorais. E é por isso que o leão, ele escolhe atacar a filha ou o filhote da zebra. Não é porque o leão seja mau, mas porque ele é amoral. E tudo que ele deseja é se alimentar com o menor esforço e com o mínimo risco. Bem diferente é o ser humano, que ainda que corrompido, ainda que prejudicado pelo pecado, mesmo discursando sobre amor e liberdade inconsequentes, continua um ser moral, com a capacidade inarredável de fazer juízo sobre as próprias palavras e ações. Ao dizer não julgueis, o Senhor Jesus estava advertindo sobre 2 coisas. Primeiro, a reação do homem em rebelião e segundo, a necessidade de estar bem para poder ajudar a outrem. Toda vez que uma pessoa recriminar a conduta ou a escolha moral de alguém, deve estar preparada para a reação. Afinal, como advertiu o Senhor Jesus, com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, versículo 2. É preciso atentar para a própria conduta e para as próprias escolhas morais quando se pretende reprovar a ação estranha. Como exortou o apóstolo Paulo: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios?
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos capítulo 2, versículos 21 a 23. Como disse o Senhor Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5. Tendo em vista isso, é importante considerar que Jesus disse a Simão: julgaste bem. O mesmo Senhor advertiu: e por que não julgais também vós o que é justo? Lucas 7,43 e depois Lucas 12,57. Note que o mesmo Senhor que disse não julgueis, depois elogiou quem julgou e, no segundo caso, exortou a multidão a julgar o que é justo. No século XVII e início do século XVIII, o britânico John Locke defendeu a escola empirista, assegurando que o juízo sensitivo e o juízo a priori são falhos. Mas, antes dele, ainda no século I da era cristã, o Senhor Jesus ensinou que não devemos julgar pela aparência, mas que devemos julgar segundo o reto juízo. João capítulo 7, versículo 24. Isso não significa que a aparência não diz nada a respeito das pessoas e das coisas, mas que se deve preferir o reto juízo, aquele que inclui outros critérios de avaliação. Cada vez que chove e molha a terra, cada vez que o sol brilha e aquece a nossa pele, o ser humano amplia o seu conhecimento sobre causa e efeito. Quando ele coloca água sobre a chama e a água ferve, quando semeia a terra e vê brotar a semente, o homem toma ciência sobre a consequência das coisas. Naturalmente, cada pessoa vai se apercebendo que todas as escolhas têm um desdobramento, que toda ação tem uma reação. É verdade que, em relação ao ser humano, nem sempre é possível esperar uma resposta correspondente à ação. Nem o justo é corretamente reconhecido, nem o ímpio é apropriadamente punido. Rui Barbosa, um brasileiro nascido na Bahia e que viveu entre 1849 e 1923, que foi político, diplomata, advogado e jurista, ao observar a desconexão entre as ações do homem e o resultado esperado, assim se expressou: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Realmente, quando você viu juízes, políticos e outras autoridades brasileiras que cometeram crimes de toda natureza e que foram julgados, e você esperava que eles fossem condenados e punidos, mas em vez disso eles foram compulsoriamente aposentados com uma renda altíssima, mais parecendo um prêmio, você concluiu que no Brasil o crime compensa. Em alguns países já não é mais possível discordar da escolha moral de algumas pessoas. Você só pode dizer que é bonito e que é certo, mas jamais poderá dizer que é feio e errado. Por isso, o ser humano, ele entra em conflito com essas coisas. Nesses mesmos países, uma pessoa pode atacar o cristianismo, pode desfazer da moral cristã, inclusive ameaçar os pais cristãos de perderem a guarda de seus filhos por causa da sua fé. Mas é possível argumentar, mesmo com base científica, sobre a escolha moral do homem
rebelião. Por isso é bom que fique bem claro, que fique evidente, que tudo aquilo que a lei proíbe que se questione é feio, é errado e é imoral. Mas não se iluda. Qual a pessoa mais longeva que você conheceu? O homem não viverá nesta terra para sempre. Um dia cada ser humano, absolutamente cada um, terá que apresentar-se diante de Deus. O profeta Daniel assim antecipou aquele dia. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. O Senhor Jesus, sempre citado pelo homem em rebelião, que insiste em que não devemos julgar e que Cristo não julga ninguém, assim se expressou: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. O Senhor Deus, a quem o homem em rebelião invoca como sendo apenas amor, é apresentado pelo apóstolo Paulo da seguinte maneira: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, do versículo 30 a 31. Paulo exorta a todos os homens que se arrependam, ou seja, desistam da sua vida errada e voltem-se para Deus. Mais do que isso, avisa que haverá sim um dia em que cada ser humano será apresentado diante de um tribunal para julgamento. O apóstolo alerta que até os segredos dos homens serão julgados por Cristo Jesus. Romanos 2, versículo 16. Por isso, insistir em que não devemos julgar uns aos outros não é uma atitude sábia, nem é demonstração de misericórdia, mas de tolerância, de permissividade, de perversão. Quando o homem, em rebelião, abre mão da sua capacidade de julgar, separa-se de Deus e une-se ao macaco, pois o macaco a ninguém julga. Em vez de insistir no fim do julgamento, posto que é impossível, é melhor eu me preparar para o julgamento. É preferível avaliar as minhas ações, os meus pensamentos hoje, para estar preparado para aquele dia. Mais que isso, devo confessar que sou um pecador e que preciso de um Salvador. Quando eu reconheço a minha miséria e clamo pela misericórdia de Cristo, sou salvo pela graça de Deus. O apóstolo João assim exortou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículos 8 e 9. Negar a realidade do juízo presente e do tribunal futuro não adiantará nada. Abrir mão da minha capacidade moral de separar o que é certo do que é errado não terá resultado eficaz sobre a minha consciência. Muito mais sábio é avaliar o caminho por onde vou. O Senhor Jesus contou a história de um homem que, tardiamente, percebeu que estava perdido e desejou que a sua família não imitasse os seus passos. Você pode ler essa história em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Bem mais feliz foi o apóstolo Paulo, que, tendo começado errado, rendeu-se a Cristo e nos momentos finais da sua vida pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. O juízo de Deus não existe apenas para punir os maus, para julgar o homem em rebelião. A revelação que temos das Escrituras é que, além do trono branco, que julgará o perdido, haverá o tribunal de Cristo, onde comparecerá o que foi salvo por Jesus, para receber um galardão segundo as suas obras. 2 Coríntios 5, Apocalipse 22. Para esta vida, esforça-te no teu trabalho, na tua empresa, nos teus projetos. Anima o teu coração e aplica a tua mente aos estudos, porque tudo que o homem semear, certamente isso ele ceifará. Acredite que o diploma é para o que estuda. Os melhores salários é para aquele que tem melhores habilidades. A prosperidade é para o que trabalha e administra bem. E que Deus garantiu uma ceifa abundante e correspondente àquilo que você semeou. Para o mundo vindouro, anda em retidão, abraça a justiça, sujeite-se ao julgamento, renda-se a Cristo e à sua graça, sabendo que um reino de glória e justiça te espera. Alegra, pois, o teu coração, porque tudo que o homem semear, certamente ele ceifará.